Como criar um processo comercial para o seu escritório de arquitetura? O processo comercial, ele não serve apenas para vender mais. O processo, ele vai organizar o caminho entre o primeiro contato e a assinatura do contrato, evitando que oportunidades sejam esquecidas e ajuda o escritório a entender exatamente onde está perdendo possíveis clientes. Então, muitos escritórios fazem um bom trabalho, recebem indicações e até tem pessoas entrando em contato. Mas cada cliente é atendido de uma forma. Um recebe resposta na hora, outro espera 2 dias, um marca reunião, outro recebe a proposta direto pelo WhatsApp. Depois o escritório ele envia o documento e fica esperando uma resposta que pode nunca chegar. O problema não é necessariamente a falta de clientes. Pode ser falta de um processo que conduza cada oportunidade até uma decisão. Então, o primeiro passo é a gente entender o caminho que o cliente vai percorrer. Antes de organizar ferramentas ou criar planilhas, a gente precisa desenhar um caminho ideal. Então, primeiro contato, resposta do cliente, qualificação, reunião, proposta, apresentação, acompanhamento e contrato. E depois disso, a gente precisa analisar quem é o responsável de cada etapa, quanto tempo cada um vai levar, o que precisa acontecer para o cliente avançar, onde as conversas normalmente param e qual é a próxima ação do escritório. Então, um processo comercial ele funciona quando cada oportunidade tem uma etapa, um responsável e um próximo passo. O segundo passo é organizar a entrada dos contatos. Então, o primeiro contato desse lead, ele já faz parte da experiência comercial. Então, o escritório ele precisa definir quais canais os clientes chegam, quem que vai responder esse primeiro contato, em quanto tempo ele precisa ter essa resposta, quais informações precisam ser coletadas nesse pré-briefing, quais os contatos serão registrados em alguma plataforma e quando faz sentido marcar uma reunião. Então, responder apenas qual seria o seu projeto pode gerar uma conversa longa, confusa e sem direção. Então, a resposta inicial ela precisa acolher, explicar brevemente o próximo passo e reunir todas as informações necessárias para entender se aquela oportunidade faz sentido. O terceiro passo é qualificar antes de avançar. Esse passo muita gente não faz, mas nem todo contato ele está no mesmo momento. Então, algumas pessoas já têm um projeto definido e querem contratar, outras estão apenas pesquisando valores. O escritório ele pode entender o tipo de projeto, a localização, o prazo desejado, o momento da decisão, quem participa dessa contratação, expectativas de investimento, serviço procurado e compatibilidade com o perfil do escritório. Então, qualificar não significa que a gente vai afastar o cliente, mas significa que a gente vai direcionar tempo e atenção para as oportunidades com maior aderência, sem conduzir todas as conversas exatamente da mesma forma. O quarto passo é transformar a reunião em diagnóstico. Então, a primeira reunião ela não deve ser só uma apresentação longa ali, um PDF sobre o escritório. Ela precisa ajudar a compreender o que o cliente quer realizar, por que isso é importante agora, quais experiências anteriores influenciam a decisão desse cliente, quais são os maiores receios, quais prioridades precisam ser respeitadas, o que ele espera do profissional e como e quando eles pretendem começar. Então, quanto melhor o diagnóstico, mais fácil será construir uma proposta conectada ao que o cliente realmente valoriza. O escritório ele não precisa mostrar tudo o que sabe, mas ele precisa mostrar que entendeu o problema do cliente. O quinto passo é construir uma proposta que ajude o cliente a decidir. A proposta ela não deve ser apenas ali uma tabela com entregas e preços. Ela precisa explicar o que foi compreendido desse diagnóstico, qual caminho será seguido, quais etapas fazem parte, o que está incluso, o que não está incluso, responsabilidades do escritório e do cliente, prazos, investimentos, condições e próximos passos. Quando a proposta ela é muito genérica, o cliente ele só compara preço. E quando ele organiza a decisão, ele consegue compreender melhor o valor, a segurança e o nível de acompanhamento envolvido. Sexto passo é apresente a proposta em vez de apenas enviar. Sempre que possível, a proposta ela deve ser apresentada em uma conversa. Esse momento ele vai permitir diversas experiências ali para o teu possível cliente e futuro cliente. Então a gente precisa retomar o que o cliente nos contou, a gente precisa explicar a lógica do serviço, esclarecer o escopo e as etapas, responder todas as dúvidas deles
identificar objeções que eles vão ter no momento, entender como que ele recebeu esse investimento e já combinar o próximo passo. Então, enviar o PDF, perguntar 2 dias depois, conseguiu analisar, coloca toda essa condução de vendas na mão do cliente. A apresentação, ela mantém o escritório participando dessa decisão, porque muitas vezes a negociação já vai ser feita ali na própria reunião. O sétimo passo é criar um processo de acompanhamento. Nem todo cliente ele decide imediatamente se vai fechar ou não. Por isso que o follow-up ele precisa estar previsto desde o início. Então o escritório ele pode combinar quando que vai voltar a falar com esse cliente, qual decisão ainda precisa ser tomada, quem mais participa da escolha, que informação que está faltando para o cliente fechar, até quando a proposta é válida e qual que é o próximo caso o cliente queira seguir. O acompanhamento ele não deve ser uma sequência de cobranças ali, ele deve ajudar a conversa a continuar avançando e o cliente não esquecer de você. Oitavo passo é registre cada oportunidade em uma pipeline. O processo ele pode começar com uma ferramenta simples. O importante é a gente conseguir visualizar novos contatos, contatos qualificados, reuniões agendadas, reuniões realizadas, propostas em elaboração, propostas apresentadas, negociações, contratos fechados e oportunidades perdidas. Então, isso a gente chama de um CRM de vendas. Cada contato ele precisa ter uma origem, um responsável, uma etapa atual, o valor estimado, a próxima ação, a data da próxima ação e o motivo da perda quando ele não fechar. Sem registro, o comercial ele depende da memória e da urgência do dia. E outro passo muito importante é acompanhar os números que revelam onde está o problema. O escritório ele não precisa começar com dezenas de indicadores. Alguns números já ajudam bastante. Quantidade de novos contatos, tempo médio de resposta, esse é muito importante. Número de reuniões, propostas apresentadas, contratos fechados, taxa de conversão, ticket médio, tempo entre o primeiro contato e o fechamento, origem dos melhores clientes e principais motivos de perda. Esses números eles ajudam a responder se o escritório precisa gerar mais contatos, se o escritório ele precisa melhorar essa resposta inicial, conduzir melhor as reuniões, apresentar propostas com mais clareza, fazer acompanhamento. Sem medir, tudo parece falta de demanda. E outro tópico muito importante é a gente conectar o comercial à capacidade do escritório. Então, vender mais nem sempre é a única prioridade. Antes de aumentar a entrada de contratos, o escritório ele precisa entender quantos projetos ele consegue atender, quais serviços ele deseja vender, quais contratos deixam uma margem melhor, quanto tempo cada projeto ocupa, quando novos trabalhos podem começar e se a equipe está preparada para absorver essa demanda. O comercial ele precisa buscar projetos que façam sentido para a estrutura do escritório. Do contrário, ele pode trazer mais faturamento e ao mesmo tempo mais atraso, sobrecarga e insatisfação. Por último, mas não menos importante, crie uma rotina comercial. O processo ele só funciona quando entra na rotina. Algumas atividades elas precisam ter espaço definido. Revisar novas oportunidades, responder esses contatos, preparar as reuniões, elaborar e apresentar propostas, fazer esse acompanhamento, esse follow-up, atualizar a pipeline, analisar os resultados, fortalecer parceiros e gerar novas oportunidades. Quando o comercial ele só recebe atenção nos períodos de agenda vazia, o escritório ele vive alternando entre excesso de trabalho e falta de novos contratos. Então, gente, organizar o comercial não significa transformar o escritório em uma empresa com abordagens frias ou roteiros engessados. Significa garantir que nenhuma oportunidade dependa apenas da memória, da disponibilidade ou da improvisação. Quando o processo ele está claro, o escritório ele consegue entender melhor, acompanhar as oportunidades, compreender seus números e tomar decisões comerciais com muito mais segurança. Se você está com dificuldade de mapear esse processo comercial ou fazer essa reestruturação no setor comercial do seu escritório, entre em contato com a Doc.